Dentre inúmeras mensagens psicografadas pelo Chico na noite anterior, destacamos a do nosso muito querido Bezerra de Menezes. Almas queridas e corações amados, que nos trouxestes hoje a lembrança do Divino Mestre, consubstanciada em doações de amor. Desejamos agradecer às queridas irmãs do coração que trabalhastes por meses e meses, a fim de espalhar com o vosso esforço as pérolas de luz dos ensinamentos da Boa Nova, transformados em pães e rosas de carinho fraternal. Agradecemos o gesto espontâneo de beneficência que vos move os corações no rumo dos irmãos infortunados. Mãos abnegadas que entretecestes os panos do alvorecer das existências recomeçantes nos berços da dificuldade e da penúria. Que formastes agasalhos para os companheiros compelidos a passar as noites frias. Que condimentastes de bondade e ternura humana o pão que distribuístes, enriquecendo de alegria e esperança os lares estreitos a que se acolheram tantos dos nossos semelhantes, tantas vezes esquecidos sob pontes abandonadas. Que vós lembrastes das crianças que despontam de novo para as tarefas do mundo, à maneira de flores orvalhadas pelo pranto materno. Que estendestes luminosidade às irmãs que nunca abandonam os próprios filhos, por vezes órfãos de pais vivos, sitiadas entre inquietação e sofrimento, soerguendo-lhes o ânimo para a fé viva em Deus que a nenhum de nós abandona. Que recordastes os companheiros marginalizados na invalidez do corpo físico, na certeza que todos eles poderiam ser nossos pais nas trilhas da vida. Que repartistes os vossos sorrisos de simpatia e fraternidade com todos aqueles irmãos nossos caídos na delinquência, reavivando-lhes no espírito a certeza que a vida é a escola de Deus, com as portas abertas a todas as criaturas que anseiam por reajuste e renovação. A vós que semeastes a felicidade verdadeira, plantando a felicidade de nossos semelhantes, ofertando indistintamente, em nome do Cristo nosso Senhor, a quantos se aproximam de nós, as bênçãos do mais alto, convertidos em alegria e paz, entendimento e esperança. O nosso muito obrigado. Que o vosso e nosso lar do amor cristão se estenda sobre a terra e se eleve sobre a fronte das criaturas por estrela bendita, guiando-nos nos caminhos para um mundo melhor. São os nossos votos, desejando-vos o Natal das bênçãos, constantemente unidos em seu infinito amor, agora e sempre. Sempre o vosso servidor reconhecido, Bezerra. Carta de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste os nus, consola os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senha de cada qual. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Fostes traído? Perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tivestes recompensas? Guarda este ensino de cor. Tens dons de fazer o bem.
e a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperastes? Recorda, na sombra dos dias Deus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Conchega-te aos pobrezinhos, que são eleitos do céu. Mas, ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Casimiro Cunha. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver do lado do mundo oposto à América do Sul. Muito obrigado por estar nos assistindo e nós estamos dando continuidade ao ciclo de palestras especiais domingo das 10 às 11 da manhã do Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo. Hoje nós temos a alegria de contar com a nossa irmã ceareira de primeira viagem, que eu a conheço já há um bom tempo, a Ivana, que é da Federação Espírita do Estado de Goiás. Ela vai fazer a palestra Gratidão. Mas antes de entrar com a nossa palestrante, eu vou apresentar todas as pessoas que estão participando desta live. A Sônia, que vai fazer a leitura inicial, como sempre fazemos, de um comentário do benfeitor espiritual Emmanuel a respeito de um versículo do Evangelho. A Bárbara Ortiz, que também está conosco em nossos grupos de estudos, né? A Mônica Prioli, que é uma das estudiosas dos nossos grupos, assim como a Bárbara, assim como a Sônia, e também Ivana Reis, que estou apresentando para vocês, que é uma trabalhadora de primeira ordem no estado de Goiás, é uma pessoa que eu a conheço há um bom tempo. Ela organiza, junto com os nossos irmãos lá da Federação Espírita do Estado de Goiás, um congresso que é talvez um dos três maiores, né? Tem o do Paraná, tem o de Goiânia e tem o de Uberlândia, que são os congressos anuais que durante o Carnaval, ou então no início de janeiro, acontecem para a alegria de todos nós, com milhares de pessoas se instruindo, fugindo da festa carnavalesca, né? Nós espíritas, pela lógica, nós não pulamos carnaval, nós estudamos o Evangelho, nós adquirimos mais conhecimento. Nada quem tem essa opção de passar o carnaval de uma outra maneira, mas os espíritas geralmente passam estudando e adquirindo conhecimento. Então, a nossa irmã vai apresentar uma palestra com o nome de Gratidão. Nós não sugerimos, foi ela mesma que nomeou e estudou a palestra, né, o tema. E eu vou pedir agora para a Sônia fazer a leitura do comentário de Emmanuel. Por favor, Sônia. Olá a todos. Eu vou ler uma página do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, pelo espírito de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 31. A interrogação de Paulo ainda representa
precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis, até ontem, são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, Sônia, pela leitura do nosso amado Emmanuel, comentário apropriado para os dias que estamos vivenciando. Eu peço agora, por favor, para a Mônica fazer a prece inicial, Mônica. Então vamos todos neste momento buscar unir os nossos corações e levar os nossos pensamentos ao plano espiritual, orando para que nos abençoe neste momento com uma vibração de paz, de equilíbrio, de serenidade. Pedimos aos mentores espirituais que envolvam a palestrante desta manhã, para que ela receba os eflúvios, as energias benfeitoras, benfazejas, que a auxiliarão nesta bonita palestra que preparou para todos nós. Que saibamos também, Senhor Jesus, receber e absorver este conteúdo, esta valiosa contribuição na divulgação do Evangelho de Cristo. E tenhamos abertos os olhos e os ouvidos, não apenas do corpo físico, mas também do coração. Que a tua luz nos ilumine e nos ampare. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Mônica. Agora nós vamos deixar aqui na sala a Ivana, para que ela faça a sua palestra, e nós estamos ansiosos para conhecer o conteúdo da palavra gratidão. Tá bom, Ivana? Uma alegria estarmos juntos. Uma alegria estarmos juntos aqui nesta manhã de domingo e desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que nos assistirem. E pensando nessa palavra gratidão, especialmente neste momento em que nós estamos vivendo. Estamos no mês de dezembro, é um mês que naturalmente nós já desenvolvemos mais o sentimento de gratidão dentro de nós. Exatamente porque estamos aqui encharcados das vibrações de Jesus. Por ser o mês do nascimento do Mestre, é um mês em que nós normalmente nos envolvemos mais com as ações de caridade, nos preocupando em fazer algo em benefício do nosso irmão, nos lembrando do nascimento daquele
que, segundo os Espíritos, é o modelo e guia para a humanidade, o tipo mais perfeito que esteve reencarnado aqui, entre nós. Então, esse Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, que veio trazendo para nós a compreensão sobre a lei de Deus, mas que não apenas falou sobre essa lei de Deus, ele vivenciou aquilo que ele falava. E esse Jesus que renasce a cada ano, no mês de dezembro, em nossos corações, é aquele para o qual nós direcionamos o nosso sentimento maior de gratidão, juntamente com Deus, nosso Pai de amor e bondade. Aquele Deus que Jesus nos apresentou. E por que sermos gratos? Nós temos inúmeros motivos para sermos gratos. Neste ano especificamente, o ano em que nós vivemos esta pandemia, o ano em que tantos de nós ficamos apreensivos, preocupados, em função de uma situação mundial, em decorrência de uma nova doença, causada por esse vírus ainda desconhecido para todos nós, ainda gerando todo esse pânico muitas vezes, não é, na nossa humanidade. Quantos de nós acabamos adoecendo não em função da nova doença da Covid-19, mas em função do medo, em função da insegurança, em função de não sabermos o que pode acontecer a cada um de nós. Então foi um ano, para muitas pessoas, um ano difícil, exatamente por essa situação de incertezas. Mas para o cristão verdadeiro, nós queremos nos lembrar de uma recomendação que foi feita por Jesus a Bartolomeu. Bartolomeu, que era um dos seus discípulos mais dedicados. Essa história ela está narrada no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Então, conta-se que Bartolomeu, numa determinada ocasião, que estava na casa de Simão Pedro junto com Jesus, e Jesus, percebendo ali uma oportunidade de conversar com o apóstolo, já que Jesus percebia em Bartolomeu um olhar de tristeza, um olhar de melancolia. Naquele momento, então, Jesus aproveita-se da oportunidade e indaga Bartolomeu. Por que ele trazia aquela melancolia, aquela tristeza no olhar? Então, Bartolomeu abre o seu coração e diz a Jesus que ele não consegue entender o mundo. Não é? Ele diz a Jesus que ele percebe que por todo lado a predominância é do crime, é da violência. Ele só vê as coisas ruins acontecendo no mundo. Mas, na verdade, então, depois que ele desabafa, né, que ele fala para Bartolomeu, e é um diálogo lindo que nós recomendamos aos irmãos que procurem, no livro Boa Nova, no capítulo 8, Jesus, então, lembra a Bartolomeu de que ele já teve a oportunidade de dizer que o seu reino não é deste mundo. Mostrando para nós que nós vivemos num mundo de expiações e provas, onde o mal ainda impera sobre o bem. Mas dizendo que este mundo, que nós sabemos também por informações espirituais, que passa por esse período de transição para se tornar um mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, mas o bem já começa a preponderar. Este é o mundo que Deus nos oferece para o nosso processo evolutivo, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Que então, não adianta nós queremos esperar coisas que nós ainda não estamos prontos para dar. Não adianta nós queremos exigir do outro aquilo que nós não temos condições de dar ao outro. E, prosseguindo esse diálogo, Jesus vai mostrando para Bartolomeu que é importante que nós mantenhamos o bom ânimo. O bom ânimo no sentido de entendermos que Deus está no comando da nossa vida. A misericórdia divina, ela nunca nos desampara, ela nunca nos abandona. E se Deus sabe o que é melhor para nós, e nós fazendo a nossa parte, nos prevenindo, cuidando para que a nossa saúde, o nosso bem-estar seja preservado, se nós estamos fazendo a nossa parte, Deus está no comando da nossa vida.
Então, nada vai nos acontecer que não seja para o nosso bem. Mesmo que a princípio nós não consigamos entender muito bem isso. Exatamente porque, após a libertação do espírito imortal que somos, deste corpo, que nos serve como instrumento nessa reencarnação, de retorno ao mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem, talvez nós possamos, enxergando o passado, percebendo quem somos realmente, aí sim nós teremos condições de entender o porquê de tantas coisas que acontecem no mundo. E Jesus diz a Bartolomeu algo que é muito importante. Porque Bartolomeu pergunta para ele: mas é exigido do cristão uma fortaleza permanente? Ou seja, a gente não pode fraquejar, o cristão precisa ter essa fortaleza. E aí Jesus diz a ele: o evangelho não exige, o evangelho transforma. Então, é transformação. É algo que necessariamente nós teremos que promover em nós, essa transformação, e que nós, com o nosso livre-arbítrio que Deus nos dá, para que nós tenhamos o mérito sobre as nossas escolhas, com esse livre-arbítrio, nós vamos ditar qual é o nosso rumo evolutivo. Como é que nós vamos percorrer essas trilhas rumo à perfeição? Porque uma coisa nós todos sabemos, todos nós seremos espíritos puros um dia. Mas o tempo que isso vai demorar vai depender de nós, exatamente porque depende das nossas escolhas. E aí Bartolomeu, então, ouve de Jesus o seguinte: o cristão ele precisa cultivar dentro de si a alegria, a coragem e a esperança. Alegria, independentemente de fatores exteriores. Porque a alegria é um sentimento que nós trazemos dentro de nós e que ninguém pode nos tirar. É claro, é natural que nós tenhamos momentos da vida em que essa alegria ela ficará ofuscada por um sentimento talvez de tristeza, de desânimo, de melancolia, mas que é passageiro, que são aqueles momentos em que nós talvez nos recolhamos, mas que depois nós começamos, passa, e nós percebemos o quanto é maravilhoso viver. O quanto nós temos que ser gratos pela oportunidade da vida que Deus nos concede. E o quanto nós devemos ser gratos por Deus nos dar esta força, essa coragem para enfrentarmos as dificuldades. Então, a alegria, aliada com essa coragem que a fé nos traz. Porque quando temos essa fé bem embasada em nós, e nós espíritas, nós defendemos a fé raciocinada, que é aquela fé que não aceita qualquer coisa sem antes passar pelo crivo da razão, sem questionarmos, sem buscarmos entender o porquê das coisas. Allan Kardec nos orienta que não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Então, quando nós compreendemos os mecanismos da lei divina, e o Espiritismo nos traz essa compreensão de uma forma muito clara, isso faz com que a nossa fé se fortaleça, assim também como a nossa coragem e a nossa confiança. Mas Jesus fala também que além da alegria e da coragem, nós não podemos perder a esperança. Porque a esperança é aquele sentimento que nos traz a certeza de que tudo passa. Assim como Maria, mãe de Jesus, lá na pequena casinha de Éfeso, quando recebia os viajantes do mundo que a procuravam, no sentido de buscar um lenitivo para suas dores, e ela a todos acolhia, e ela então ouvia as suas dores, os seus desabafos, e dizia: meu filho, isso também passa. Porque não existe sofrimento, não existe dor que dure para sempre. São momentos, são etapas na nossa jornada evolutiva, muitas vezes sendo essa dor um instrumento pedagógico que Deus utiliza para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, nesse diálogo, quando Jesus recomenda a Bartolomeu o cultivo dessas 3 virtudes, a alegria, a coragem e a esperança,
Com esse sentimento, se nós olharmos para o ano de 2020, que já está próximo do seu encerramento, nós vamos entender que foi um ano diferente. Mas foi um ano para nós de muitos aprendizados. Foi um ano de grandes conquistas também para nós como seres humanos. Não podemos olhar apenas pelo aspecto negativo, porque muitas vezes as pessoas podem dizer: mas quantos adoeceram e partiram por conta da Covid-19? Mas aí nós temos que nos lembrar que todos nós aqui temos prazo de validade. O corpo físico, ele vai retornar ao pó. Mas nós, seres espirituais, não. Nós prosseguiremos vivendo, porque somos imortais. Não existe para nós a possibilidade da morte. Mas esse corpo aqui, quando é chegado o momento adequado, ele vai sim perecer. Mas nem sempre. De Covid-19, quantas pessoas desencarnaram no ano de 2020 em decorrência de outras situações, outras doenças, como gripe, como pneumonia, como problemas cardíacos, circulatórios, neurológicos, por acidentes, de tantas formas, por suicídio, que é uma pandemia silenciosa que nós vivemos. Então, nós precisamos trazer em nós a confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que é melhor para os nossos entes queridos. E se nós tivemos essa perda, e aí a gente fala perda entre aspas, porque nós nunca perderemos ninguém, nós somos afastados temporariamente em função da desencarnação, do retorno ao mundo espiritual, local para onde nós também retornaremos e reencontraremos esses entes queridos. Então, se isso aconteceu, fazia parte de um planejamento de Deus na nossa vida, bem destacado, desde que não tenha sido provocado por nós. Porque se nós provocamos a nossa desencarnação de forma precipitada, antes do tempo previsto, aí sim nós estamos infringindo a lei de Deus e teremos que colher os frutos desta nossa ação. Mas quando nós fazemos todo o possível para nos protegermos e ainda assim a dor vem até nós, precisamos entender que ela vem, mas que ela vai embora. E é nesse momento que precisamos desenvolver a virtude da resignação. De vivermos de forma resignada aquele momento, buscando aprender algo com aquilo. Porque é exatamente essa resignação que fará com que a dor tenha algum sentido para nós. Se a dor nos encontra revoltados, não aceitando, não compreendendo, nós teremos perdido a oportunidade de aprendizado com essa dor. Então, independentemente do que aconteceu no mundo esse ano, vamos focar naquilo que é positivo. E quantas vezes nós tivemos oportunidades e tempo, para a grande maioria de nós, de ficarmos nas nossas casas, junto aos nossos familiares, tendo a oportunidade do trabalho que traz o nosso pão material do dia a dia, o trabalho que dignifica o homem, né? O ser humano, tendo a oportunidade de realizar esse trabalho de dentro da nossa casa. Ali no convívio com os nossos filhos, com os nossos afetos, que também tiveram a oportunidade de prosseguirem no seu aprendizado escolar dentro da nossa casa, protegidos, juntos. Tivemos mais tempo para vivermos com a família. E aí temos notícias de muitos problemas que surgiram disso. Exatamente por quê? Porque estávamos tão acostumados a vivermos de forma individualizada, saindo cedo para ir ao trabalho, de lá já vamos para a nossa casa espírita, vamos para um lugar, para outro, e ficávamos tão pouco com a nossa família. E Deus nos deu a oportunidade este ano de nos aproximarmos daqueles que são os mais próximos de nós. Aqueles que a providência divina colocou junto a nós no mesmo lar. Então, a oportunidade desse convívio com a família, a oportunidade do trabalho realizado dentro de casa, a oportunidade do uso da tecnologia para nos mantermos conectados com o mundo. Então, na verdade, nós vivemos uma situação
de distanciamento social em 2020, mas apenas do ponto de vista físico, porque nós nunca estivemos tão ligados uns aos outros como estivemos neste ano. A internet, que é esse continente invisível, ela não tem fronteiras. Então, estivemos conectados com todo o mundo. Se nós pensarmos no caso do nosso movimento espírita, nós como espíritas, nunca produzimos tantos conteúdos e colocamos à disposição na internet. Tivemos a oportunidade de formarmos grupos de estudo com pessoas vivendo em várias partes do mundo. Não mais a necessidade das 4 paredes da casa espírita, onde nós buscávamos o grupo de estudo. Agora um grupo de estudo com pessoas do mundo inteiro, interagindo, estudando, ajudando-se mutuamente, uns ajudando os outros. Sem falar nas outras atividades realizadas também de forma virtual. Palestras como essas, não é? Eventos, grandes eventos acontecendo online de forma gratuita. Então, todos nós nos confraternizando com o uso da tecnologia que Deus nos ofereceu. Sabemos que mesmo depois que passar este risco iminente, quando for liberado o nosso convívio social fisicamente, nunca mais seremos os mesmos, porque teremos sempre a preocupação de levar para o outro todas aquelas atividades que nós praticamos nas paredes da nossa casa espírita, e assim também com as demais religiões, teremos a preocupação de compartilhar isso com o mundo, permitindo que pessoas que vivam distantes, que não têm a possibilidade de ter ali na sua cidade uma casa espírita para frequentar, talvez nem no seu país tenham um movimento espírita, mas essas pessoas estarão acolhidas, integradas conosco. Então, são coisas maravilhosas que nós vimos acontecendo este ano. Nunca se trabalhou tanto como voluntário. E, claro, não somente de forma virtual, porque temos percebido também as iniciativas das instituições, e como espíritas falamos, especialmente no movimento espírita, no sentido de desenvolver campanhas para arrecadação de alimentos, arrecadação de agasalhos, cestas natalinas, que estão sendo distribuídas durante todo o ano, levando para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade maior em função da pandemia, atendendo aqueles que necessitam ainda do alimento, do agasalho, da oportunidade do emprego. Então, não deixamos também de fazer a caridade material. Nos preocupamos com a caridade moral, em levar essa mensagem que o Espiritismo nos traz e que nos consola, e que nós sabemos que nós precisamos compartilhar com o mundo essa mensagem, mas também seguindo os protocolos, tendo todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde, realizando as nossas atividades em benefício de ajudar aquele que mais necessita. Vimos, então, eventos acontecendo, como Noite da Pizza, Noite de Massas. Aqui em Goiás a gente faz a galinhada, a pamonha. Apenas alguns voluntários vão para a casa espírita, seguindo os protocolos, fazem a venda online e a entrega é por drive-thru. A pessoa vem no seu próprio carro, chega, existe uma equipe preparada só para entregar o alimento pronto. Então, o espírito ele se reinventou, ele buscou formas de continuar fazendo o seu trabalho e ampliando a sua participação na sociedade. Então, se formos pensar, meus irmãos, quantos motivos nós temos para agradecer neste fim de ano? Primeiro, por estarmos ainda aqui. Estamos aqui, reencarnados. Estamos aqui porque temos um trabalho ainda a ser feito, ainda não chegou o momento do nosso retorno. Então, aproveitemos esse tempo. Aproveitemos esse tempo fazendo um balanço de como foi o ano para nós, de que forma que nós podemos ser melhores, como é que nós devemos agir em 2021 para que possamos efetivamente colocar em prática tudo aquilo que Jesus já nos ensinou há 2000 anos, mas que o Espiritismo nos traz de uma forma tão clara.
Aproveitemos este momento para nos unirmos ainda mais em oração, em benefício do nosso planeta. Porque percebemos que com tudo isso acontecendo, vivemos um momento de grande polarização mundial. Que nós possamos ser aqueles agentes de pacificação. Trabalharmos como pacificadores. Porque o que nós precisamos é essa paz no mundo. Mas nós não podemos nos esquecer de que a paz ela precisa começar dentro de nós. Primeiro eu me torno um ser pacífico, para depois eu atuar como um pacificador. Então é importante esse momento para nós agradecermos, inclusive, pela oportunidade da contribuição que nós podemos dar ao mundo, nas nossas atitudes mínimas do dia a dia. Então, agradecendo a Deus pela família que Ele nos concedeu, pelos amigos tão importantes na nossa vida, amigos que com certeza fazem parte dessa grande família espiritual que vamos conquistando em cada reencarnação. Gratidão pela oportunidade do aprendizado, por termos inteligência, capacidade de aprendermos sempre mais. E que possamos aprender com as situações da vida, que possamos tirar uma lição de tudo isso. A nossa gratidão, então, é por termos essas pessoas ao nosso redor, os seres espirituais que cuidam de nós, os nossos benfeitores e amigos espirituais. Sermos gratos a Jesus por ter estado conosco e nunca nos abandonado, porque Ele permanece conosco. Gratidão a Ele por ter nos enviado o Consolador, que Ele nos prometeu quando aqui esteve. E a doutrina espírita, este Consolador que Jesus prometeu, que vem trazendo para nós a compreensão da lei divina, que nos faz entender o porquê da vida, o porquê de vivermos com tantas diferenças, com tantas desigualdades. Então, a nossa profunda gratidão a Allan Kardec, nosso codificador, aos espíritos que participaram deste grande movimento de iluminação da humanidade, aos médiuns que, por seu intermédio, pudemos receber estes esclarecimentos espirituais, a tudo isso que, então, nós temos na nossa vida, por estarmos vivos aqui. E aí nós vamos nos lembrar que uma forma genuína de agradecimento é por meio da prece. Porque nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 658, que nos fala sobre a prece, Allan Kardec pergunta assim: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja. E aí segue ainda, né, a resposta aqui. Aí tem um trecho que diz assim: a prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Então, mostrando para nós que a fé, que a prece, ela é um ato de submissão do homem diante do seu Criador. Quando nós oramos com sentimento, com o nosso coração, a nossa prece, ela alcança lugares inimagináveis. E nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis. E aí os Espíritos nos trazem a informação sobre a qualidade da prece. E aí nos trazem a passagem de Jesus, que está narrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, que Jesus nos recomenda como orar. E aí ele nos diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não falei muito em vossas preces, como fazem os pagãos,
que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a eles. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 5 a 8. E aí, na sequência, vem o de Marcos. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não perdoará os vossos pecados. Então, aqui neste ensinamento, o Livro dos Espíritos nos mostrando que a prece, quando é feita de forma sincera do coração, ela é agradável a Deus, e Jesus nos ensinando que não existe fórmula. Não é pela quantidade de palavras que a prece pode ter a sua eficácia. A eficácia da prece, ela está no sentimento que nós colocamos. Então, ele dá o exemplo para você se recolher no seu quarto, justamente para nos dizer que a prece, ela deve ser feita no íntimo do nosso coração. Nós não precisamos fazer preces para mostrar para ninguém o quanto somos bons. Por isso, a prece, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós podemos estar no trânsito e podemos estar em prece. Nós podemos estar, muitas vezes, na rua caminhando, conectados com Deus em prece. O importante é que seja esse sentimento sincero em relação ao nosso Criador. E ele nos alerta para algo muito importante, para perdoarmos aqueles que nos tenham prejudicado de alguma forma. Porque na oração dominical que Jesus nos ensinou, quando ele diz, Pai nosso que estais nos céus, ele nos recorda que nós pedimos, perdoai as nossas dívidas, ó Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então é preciso que nós aprendamos a perdoar, para que também sejamos perdoados, desenvolvendo em nós esse sentimento de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Quando alguém fizer algo que nós consideremos como ruim, como errado, nos coloquemos no lugar dele e pensemos, será que nós faríamos diferentes? Será que eu consigo ser melhor do que aquela pessoa naquela situação? Então, se nós formos ficar aqui, nós vamos ficar falando durante muito tempo de tantos motivos que nós temos para agradecer. E nós queremos, então, neste momento, agradecer pelo convite feito pelo nosso querido amigo Oceano, pela presença das nossas amigas aqui conosco, de todos vocês que estão nos acompanhando. E rogando ao Pai que esteja conosco, nos fortalecendo na fé, para que 2021 seja um ano ainda melhor, para que nós tenhamos aquele bom ânimo que Jesus recomendou a Bartolomeu, enfrentando com alegria, com coragem e com esperança tudo que tivermos que enfrentar pela vida. Muito obrigada a todos e um grande abraço. Muito obrigado, Ivana, pela palestra, gratidão, né, que a gente está sempre querendo agradecer ao Criador, a Jesus, que tanto nos ensina a amar, não é mesmo? Então, nós vamos... Eu queria fazer uma pergunta para você e também colocar à disposição da Bárbara, da Sônia. Deixa eu desligar aqui da Mônica, se quiserem fazer alguma pergunta para a Ivana, ela está à disposição. A Ivana é uma grande estudiosa. Mônica? Temos 2 professores aqui, tá? Isso mesmo. Quem quer fazer a primeira pergunta? Bárbara? Sônia? Não é bem uma pergunta, é mais uma colocação no sentido de o quanto é difícil, né, Ivana, nós trabalharmos a gratidão quando estamos feridos, passando por problemas em todos os sentidos, quando estamos aqui encarnados. É tão difícil, né, lembrar e pensar nisso. Eu acho que isso faria a gente mudar a sintonia, na realidade. Ter essa gratidão e lembrar de todas as pessoas
que já fizeram e transformaram a nossa Bárbara, vida. você tem razão, porque no momento em que nós estamos, digamos assim, né, no centro do furacão, quando as coisas estão todas, né, conturbadas na nossa vida, às vezes nós temos dificuldades até em levar o pensamento em prece. Mas é o momento em que nós mais precisamos. Porque aí é o momento de nós nos lembrarmos que Deus não nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais que pareça, por mais que nós estejamos sozinhos no mundo, sem ninguém do nosso lado, Deus está conosco por meio dos seus benfeitores amigos, aqueles espíritos que querem o nosso bem. Então nós vamos nos apegar com eles, né? Pedir para que Deus não nos envie aquela situação. Porque pode ser algo que nós, inclusive, pedimos antes de reencarnar. Porque era algo que nós precisávamos espiar, né? Ou passar por uma provação. Mas então que Deus nos fortaleça para que nós possamos passar de forma resignada, com coragem, com esperança de que aquilo vai passar. Porque vai passar. Mas é o famoso tudo isso passa. Isso também passa. Isso também passa. Mônica? Eu acho que é um momento importante, se eu pudesse, então, pedir a contribuição da Ivana para as pessoas que não têm uma fé. Como é que você vê essa circunstância da pandemia atraindo ou até, talvez, repelindo as pessoas uma fé religiosa? Né? Como é que você analisa esse momento em relação à aproximação do homem a Deus? Pois é, Mônica, o que nós observamos é assim, mesmo aquelas pessoas que são materialistas, né, que se dizem materialistas, não acreditam em Deus, ou mesmo que não tenham nenhuma vinculação religiosa, nós vemos essas pessoas, muitas vezes, fazendo tudo que podem para amenizar o sofrimento do outro, né, se desdobrando para ajudar, para atender. Então, na verdade, o que nós precisamos cultivar, é a prática do bem. Mesmo se nós não acreditarmos em nada, se nós somos materialistas, que nós busquemos a prática do bem, porque isso é o mais importante, né? Agora, quando você fala da questão da pandemia, nós podemos perceber que, para muitos de nós nos lembramos de Deus e buscamos nos aproximar dele quando a dor chega na nossa vida. Então, muitas vezes, o fato de estarmos diante de uma situação de crise é que faz com que nós paremos, talvez pela primeira vez, para pensarmos: será que realmente Deus existe? Será que realmente eu posso pedir algo a Ele? Então, de alguma forma, a dor, muitas vezes, é o mecanismo que faz com que nós nos aproximemos mais do Pai. E isso, independente de estarmos em época de pandemia ou não, né? Depende daquela situação. Nós ouvimos muito no nosso movimento espírita que nós somos chamados pelo amor ou pela dor para o conhecimento das leis de Deus. Então, vai depender de nós. Se nós vamos esperar o momento da dor para talvez nos voltarmos, né, para essa busca do Criador, ou se nós já vamos procurar compreender as suas leis enquanto está tudo bem na nossa vida. Porque aí sim ficará muito mais fácil de nós enfrentarmos a dificuldade quando nós já temos fortalecido essa fé. Sônia, quer fazer alguma pergunta para a Ivana? Não seria bem uma pergunta. Primeiro, eu queria agradecer muito você, Ivana, pela palestra, pelos esclarecimentos sobre gratidão, sobre prece, sobre fé. Nesse momento que nós estamos passando com a pandemia, as pessoas que estão internadas, que têm os seus familiares que estão preocupados, que não sabem como fazer para ajudá-los, que não estão conseguindo a assistência necessária para seus entes queridos, essas pessoas, elas estão tão desanimadas que elas não têm como agradecer, não têm gratidão nenhuma, porque é uma situação muito difícil que nós estamos passando. Tudo certo, tudo bem, que isso passa, mas muitas pessoas não vão aceitar, principalmente quando tem um desencargue tão difícil como está sendo agora. Então, esses familiares, eles como é que eles vão ter gratidão
por não aceitarem, principalmente aqueles que não têm uma religião. Que graças a Deus nós temos a doutrina espírita, que a gratidão é enorme por termos essa doutrina, onde aprendemos, onde estudamos, onde vemos que tudo isso não é por acaso, tudo tem um propósito. Então, eu quero te agradecer muito, Ivana, pela sua palestra, pelos seus esclarecimentos, e espero que as pessoas possam ter mais consciência e agradecer, mas com o coração. E aí sim é a verdadeira gratidão. Sônia, é interessante isso que você coloca, e aí nós queremos nos lembrar, quando Jesus, no seu Sermão do Monte, ele traz as bem-aventuranças. Então ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então percebe que ele coloca o verbo no futuro, né? Serão consolados. Porque no momento da aflição, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar saída. Então, é aquele momento, como você mesmo coloca, se nós estamos vivendo ali aquela dificuldade, talvez nesse momento, né, se você está nos ouvindo, está nessa situação, talvez nesse momento você não consiga realmente enxergar nada. Você não consiga dizer assim, mas eu tenho que ser grato por quê? Né? Se isso está acontecendo aqui comigo, se o meu ente querido está passando por essa dor, ou se eu estou passando por essa dor, mas vamos nos lembrar que nós estamos agora, você está olhando com os olhos do encarnado, que está vendo apenas este momento. Mas você, no futuro, vai se lembrar dessa situação com outros olhos. Porque aí você vai compreender o porquê da aflição. Por que Deus permitiu essa aflição na sua vida? Por que Ele permite as aflições nas nossas vidas? E aí, quando nós compreendermos isso, nós seremos consolados. Nós nos sentiremos consolados porque perceberemos que atravessamos uma etapa importante da nossa vida, cumprindo algo que vem em nosso benefício, que naquele momento nós não conseguimos entender, não conseguimos enxergar isso, mas que depois, quando olharmos para trás, vamos perceber a necessidade daquilo na nossa vida. Por isso que eu digo, é muito importante, né, a doutrina espírita nos ensina isso, a resignação diante da dor. Mesmo que você não tenha fé, mesmo que você não compreenda, passe por aquele momento de aflição de forma resignada. Não se revolte. Porque a revolta, ela vai trazer mais dor ainda. Então, entenda aquilo como sendo algo necessário. E mesmo que você não tenha nenhuma crença, calma, tudo vai passar. Isso também vai passar. Ivana, eu sei que você é uma das principais pessoas da organização do grande evento. Eu já tive a felicidade de ir 3 vezes ao Congresso de Goiânia. Como é que vocês vão fazer esse ano? Porque provavelmente, eu creio que vai ser virtual. Como é que está funcionando esses preparativos? Pois é, Luciano, todos nós, né, tivemos que buscar alternativas, porque não temos como realizar o congresso presencialmente ainda em 2021. Então, ele será realizado de forma virtual. Existe hoje uma comissão de trabalho, né, que está organizando o nosso congresso. Eu estou começando a integrar essa comissão agora, pelo fato, né, de ter sido eleita para presidir a federação a partir de 2021. Então, eu estou chegando já com a equipe, com um trabalho bem adiantado, mas existe, então, essa preocupação de termos uma programação com bastante conteúdo, né, de uma forma que possa chegar a toda a humanidade nesse momento que tanto nós precisamos. Então, as inscrições elas serão abertas em janeiro, elas serão gratuitas, a pessoa vai se inscrever, e no período do carnaval nós teremos aquela nossa tradicional programação, que é uma alternativa para as pessoas, né, que não se sintonizam com as festas carnavalescas, que podem acompanhar esses estudos, essas reflexões. Então, isso ainda está sendo pensado, Luciano, ainda existem coisas para serem ajustadas, mas nós temos aprendido também com outros irmãos nossos que têm realizado seus eventos dessa forma. Recentemente, inclusive, tivemos um congresso que para nós foi assim uma aula de como fazer um evento virtual, que foi organizado pelo Espiritismo.net, que é uma instituição que há mais de 20 anos faz o seu trabalho pela internet.
sempre pela internet. Então, o Espiritismo.net organizou um evento primoroso, maravilhoso, quem participou pôde comprovar, e que é o que é melhor, né? Continua lá gravado no canal. Se a gente não assistiu, a gente vai lá, tem acesso a toda a programação. Então, estamos aprendendo, é uma novidade. Pois é. Quantas pessoas você estava esperando agora para 2021, durante o Carnaval? Nós realizamos o nosso congresso no Centro de Convenções de Goiânia e nós ocupamos todos os espaços do Centro de Convenções, porque nós temos programação também com a juventude, né, também com a infância, e todos os anos nós lotamos os espaços, é o que a capacidade do espaço nos oferece. Então, nós temos todos os anos, em cerca de 3.200 adultos, cerca de 600 jovens e de 300 crianças. Essa, normalmente, é a faixa, é a nossa capacidade máxima de recepção. Mas, como o evento ele é transmitido pela internet também já há muitos anos, nós temos uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro que acompanham o evento pela internet. Então, nos últimos anos, nós temos tido uma média de 160 mil pessoas, né, que acompanham o evento no decorrer dos 4 dias. Tenho a impressão, Luciano, que este próximo ano, que vai ser só virtual, esse número deve crescer, porque acaba que chega mais pessoas, né? As pessoas já estão acostumadas a buscarem as programações virtuais, então imaginamos que o número de pessoas que acompanharão o congresso ou que depois terão acesso aos vídeos, ele será maior, né, do que a gente era acostumado no passado. Já está em que ano? Esse agora de 2022 é o 37º. 37. Olha que beleza, Mônica. Olha aí. É um estímulo para nós, não é? Eu queria anunciar a próxima palestra, que tem o tema Pensamentos e Enfermidades, com o Fernando Petronski. O Fernando é outra pessoa também que eu conheço muito bem, é uma pessoa que estuda muito espiritismo no estado do Paraná. Ele pertence aos ceareiros, vamos dizer assim, né, a diretoria da Federação Espírita do Paraná. Eu já estive 2 vezes no Centro Espírita, onde ele é um dos principais diretores, fazendo palestra no Centro Espírita do Fernando, e é uma pessoa realmente muito dedicada da Federação Espírita Paranaense. Sempre no mesmo horário, domingo, das 10 às 11, no próximo dia 20. E no próximo dia 27, o nosso Saulo César Ribeiro da Silva, que vem falar sobre o livro Paulo Estevão, no qual ele é uma das pessoas que mais estuda esse livro, tem um grupo de estudos na internet, é uma pessoa que dedica as suas horas de lazer ao estudo das obras de Emmanuel. Então eu vou pedir agora para a Bárbara fazer a prece final, te agradecendo, Ivana, que você está reassumindo as responsabilidades da Federação Espírita do Estado de Goiás, porque quando eu te conheci você já era presidente, né? Como tem democracia no meio espírita, não é mesmo? Eu quero lhe dar os parabéns e que Deus te ilumine, porque não é fácil ser presidente de uma federação, de uma federativa, que você está sempre lá junto com a Federação Espírita Brasileira, e que Deus ilumine aí as suas decisões, viu? Porque nós precisamos muito, muito de esse envolvimento, esse engajamento dos espíritas, né? Tá bom? Muito obrigada. Bárbara, por favor, você faz a prece final. Queridos irmãos, vamos aproveitando as palavras da nossa irmã Ilana, desculpa. Aproveitando as palavras da nossa irmã Ilana, que está nos inspirando nessa manhã,
para que possamos colocar em prática a nossa gratidão, levando o nosso pensamento aqui ao nosso Mestre Jesus, e fazendo a nossa gratidão diária sobre tudo que nos é envolvido nessa encarnação, todas as pessoas que estão envolvidas com a nossa vivência desse plano terrestre, agradecendo os ensinamentos da nossa bendita religião, que nos orienta, que nos faz melhorar, desenvolver. Vamos ter gratidão a todas as pessoas que estão conosco, a todas as casas espíritas, a todas as religiões que de alguma forma estão envolvidas no melhoramento do nosso plano terrestre. E queremos principalmente agradecer aos espíritos que estão conosco diariamente, aos nossos mentores e ao nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Depois da prece final, eu queria agradecer mais uma vez a todos, a Sônia, a Mônica, a Bárbara, principalmente a Ivana, por ela disponibilizar desse seu tempo, e convidando os amigos internautas a acompanhar no próximo domingo Pensamentos e Enfermidades, que é um assunto muito apropriado para os momentos que estamos vivendo, E, para terminar mesmo, eu queria deixar com vocês uma poesia recebida por Chico Xavier, que é a nossa irmã aqui dos nossos grupos de estudos, irá recitar uma poesia. Esse mundo está precisando de poesia. E o livro Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier, com vários escritores, vários poetas, poetisas, enaltecendo o Natal, o nascimento de Jesus, é um dos livros mais lidos do nosso movimento espírita. Antologia Mediúnica do Natal. Fica com Deus todo mundo, que Jesus nos abençoe a todos. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos mundos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração.